Olá a todos, muito obrigada pela audiência. A Vila TV está a promover a partir de agora mais um debate autárquico. Hoje estão frente a frente os candidatos à presidência da Assembleia Municipal de Vila Real. Todos os candidatos, de maneira igualitária, foram convidados a participar desse confronto de ideias. Confirmaram participação nesse ato de democracia os candidatos, de acordo com o sorteio já feito previamente com a presença de todos. Dr. Rui Santos, do Partido Socialista, e Dr. Ricardo Almeida, da CDU. Eu agradeço demais a participação dos dois. Cada candidato terá a oportunidade de expor as suas ideias, mediante um assunto previsto, com a participação de pelo menos 30 minutos cada um na totalidade. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Eu começo, então, o meu questionamento. Quais são os desafios prementes que Vila Real enfrenta, na sua opinião, e como pretende abordá-los enquanto membro da Assembleia Municipal? Boa noite, Dr. Rui Santos. Então, muito boa noite. Antes de mais, quero felicitar a Vila TV pela organização deste debate. Acho que é um serviço público inestimável a Vila Real e aos vilarrealenses. E ao contrário daquilo que muitos fazem, nós entendemos que o debate de ideias, o confronto de opiniões é muito importante para que os nossos concidadãos possam decidir o seu voto no próximo dia 12. Vila Real é uma cidade do interior, eu costumo dizer que é a última cidade do interior e a primeira do litoral, é capital distrito e tem os desafios que todo este território, em regra, tem neste momento. O quê? A fixação de população, qualidade de vida à população que aqui reside, tem que se tornar cada vez mais um território competitivo, um território onde os serviços públicos possam funcionar de forma conveniente, um território de saber, de cultura, um território amigo das pessoas, onde vale a pena viver, onde vale a pena criar os seus filhos, onde vale a pena cuidar dos nossos idosos. Esses são os desafios genéricos do Concelho de Vila Real. Julgo que são os desafios de qualquer um dos concelhos do país. Vila Real, com uma especificidade, como há pouco explicitei, ser um território mais colado ao interior do país e que, apesar dessa circunstância, é claramente o grande motor de todo o interior norte. Muito obrigada, Dr. Ricardo Almeida. Na sua opinião, quais são as prementes que Vila Real enfrenta, na sua opinião, atualmente? Boa noite a todos. Então, a quem nos está a ver, e aqui ao Rui Santos, que foi Presidente da Câmara e agora deputado pelo PS na Assembleia, um cumprimento especial, e também lamentar a não presença das outras forças partidárias. Nós da CDU partilhamos as mesmas preocupações, são estas preocupações com a demografia. Se nós olharmos para os indicadores demográficos, vemos que o crescimento natural é atualmente no interior, e Vila Real não é tão grave como no interior, mais ligado ali à fronteira à Espanha, mas nós vemos o que desequilíbrio nas taxas de mortalidade e nas taxas de natalidade, e depois, em termos de saldo migratório, também temos problemas. Isto vai trazer uma série de problemas para Vila Real, nomeadamente na fixação da população e na qualidade do emprego. Os candidatos têm falado muito sobre as empresas e sobre a necessidade, que é muitas vezes aquele dogma neoliberal que diz que resolve-se tudo com a baixa de impostos. Nós não pactuamos com essas ideias, nós resolve-se com qualidade de trabalho e com direitos para os trabalhadores. E este problema demográfico é um problema que depois organiza também a região e organiza também a cidade. Nós consideramos que a cidade deve começar a pensar nas suas periferias e não concentrar a população no centro da cidade. Nós, se olharmos para, por exemplo, os projetos urbanísticos, nós vemos uma concentração na cidade. Isto vai provocar o quê? A longo prazo, e olhando para os fluxos de trânsito que nós temos em Vila Real, que são intermitentes, mas quando funcionam, causam grandes problemas no tráfego.
Então, se nós ampliarmos esta rede para as periferias, nomeadamente para as aldeias, dotando-as de capacidades e de qualidade de vida que vão encontrar, eu penso que nós conseguiríamos resolver este problema. Será um problema, isto é uma coisa a pensar já, a considerar 20, 30 anos, que tem que estar encaixado também com esta questão demográfica. Dr. Rui, quais seriam as outras propostas que o senhor julga necessário para o desenvolvimento econômico e social do município? O município está e continuará, julgo eu, ativamente a procurar soluções para os múltiplos problemas que vão sempre surgindo. Durante esta campanha deixamos de falar no Hotel do Parque, deixamos de falar praticamente na requalificação de escolas. De saneamento falamos muito pouco, nós subimos dos 63% para os 86%, sendo que a média nacional é de 83%, já ultrapassamos essa média. Ainda há problemas para resolver na área do saneamento, mas claramente estamos a investir. Mesmo no mês de julho fizemos uma adjudicação através das Águas do Interior Norte de cerca de 3 milhões de euros em novas redes de saneamento e julgo eu que imediatamente após o ato eleitoral há condições para anunciar mais um investimento de 1,8 milhões de euros em saneamento e, portanto, a rede vai continuar a crescer, sendo certo que não chegaremos a 100%, mas já estamos claramente acima da média nacional. Estamos a fazer uma zona empresarial nova, mesmo aqui ao lado, tem previsto a construção de 83 lotes, ela só não está concluída porque houve um processo burocrático em tribunal e que atrasou a feitura da obra, houve uma providência cautelar, atrasou a obra em cerca de um ano. É necessário, e estou de acordo, melhorar os transportes públicos urbanos. Nós, quando chegamos à Câmara Municipal, tínhamos uma compensação indemnizatória que andava à volta dos 200 mil euros. Neste momento já vamos em cerca de 1 milhão de euros, muito perto de 1 milhão de euros. E estou a falar de transportes públicos urbanos, não estou a falar de transportes escolares, porque se olharmos para os transportes escolares é mais de 1 milhão de euros. E, portanto, alargamos a nossa rede, aumentamos a nossa frequência, mas ainda não é o que é necessário, até porque o Sr. Presidente da Câmara de Exercício já o explicitou. Há alguns problemas que temos tido com a concessionária, a Câmara já emitiu uma multa, é necessário fazer afinação daquilo que são os compromissos por parte dessa empresa concessionária no cumprimento de rotas e de horários e material circulante. E, portanto, é preciso caminhar nesse sentido. É preciso aumentar a oferta pública de habitação. Já construímos cerca de 200 casas que estão prontas, praticamente concluídas. Não foram ainda entregues porque estamos em ato eleitoral e não quisemos ser acusados de promover um concurso público para a entrega dessa habitação neste momento, não fazia sentido, mas julgo que imediatamente após as eleições este processo será desencadeado, mas temos que aumentar a oferta pública de habitação, teremos também que ir diminuindo dentro do que for possível e razoável um ou outro imposto municipal, por exemplo, a determinação de áreas de reabilitação urbana, sobretudo no mundo rural, permite que alguns dos nossos concidadãos façam a reabilitação do edificado, pagando menos impostos. É uma ajuda para que estes processos possam decorrer e possam ser um sucesso. Não é por acaso que neste momento vivemos uma reabilitação na área histórica da cidade como nunca antes aconteceu. É necessário manter as contas do município em ordem, não é possível prometer tudo a todos, porque as contas do município têm que ser credíveis, sustentáveis e preparadas para qualquer eventualidade que possa surgir. Devemos ser precavidos. Eu quero sublinhar, e digo isto com muita alegria, o facto de ninguém ter falado nas contas do município ao longo desta campanha. Isso é um sinal inequívoco de que elas estão direitas, estão em condições. Caso contrário, era um tema de campanha eleitoral. Não é por acaso que o município de Vila Real, e eu acho que isso é extremamente relevante, paga a 2 dias aos seus fornecedores. E isso é um dado absolutamente incrível e também significa ajuda à economia.
E, portanto, os desafios são múltiplos. O que é preciso é, de forma articulada, de forma pensada, negociando, falando, tratando com o NERVIR, com a ACIR, com o UTAD, com as instituições de âmbito cultural, desportivo, irmos caminhando no sentido de construir um território mais coeso, mais equilibrado e, obviamente, também mais atrativo para todos aqueles que aqui vivem e que pretendam aqui viver. Deixe-me só sublinhar uma coisa que o Ricardo, a quem aproveito para cumprimentar e agradecer, aqui explicitou e com a qual estou muito de acordo. O nosso saldo natural é negativo, isto é, o número de nascimentos e o número de óbitos é maior o número de óbitos do que o número de nascimentos. Se nada fosse feito, em 2100 seríamos cerca de 5 milhões de portugueses. Esta situação tem sido minimizada com a vinda de imigrantes. E eu acho extraordinário que partidos xenófobos, partidos anti-imigrantes, partidos que defendem que os imigrantes sejam maltratados e sejam até perseguidos, tenham como objetivo que Vila Real atinja os 75 mil habitantes, se não é com imigrante, se não é com saldo de substituição natural, porque não é, os dados são claros, é com imigrantes. E, portanto, a hipocrisia é total. Por um lado, diz que somos contra imigrantes, tratam mal os imigrantes, querem persegui-los, querem maltratá-los. Estou a dizer factualmente algo que todos os portugueses conhecem, basta ver as declarações do líder desse partido, ainda há pouco tempo, em Espanha, num congresso do Vox, e, ao mesmo tempo, aqui tem-se o discurso hipócrita de dizer não, queremos que venha, queremos atingir os 75 mil habitantes, portanto, queremos imigrantes, mas os nossos imigrantes vão ser todos muito bons, muito ricos, muito extraordinários, e, portanto, esta dualidade, julgo que passou um bocadinho ao lado da campanha, estamos quase no final da campanha, mas julgo que no momento em que defendemos todos uma Assembleia Municipal participada, ativa, inclusiva, acho que é um bom tema para que a gente aqui possa debater, discutir e mostrar perspectivas diferentes. Dr. Ricardo, o senhor concorda com o engenheiro e quais são as propostas que o senhor julga muito necessárias para o desenvolvimento econômico e social de Vila Real? Sim, concordo. É necessário, então, esta renovação demográfica. Ela só existe com a entrada de imigração, obviamente, não só em Vila Real como em Portugal. E voltando às propostas, nomeadamente aqui em Vila Real, aos partidos xenófobos, a lógica que está por trás e que depois está agregada, por exemplo, a situações como o saneamento, e não só saneamento, mas, por exemplo, equipamentos fundamentais como telefones ou internet e por aí adiante, é aquela lógica de colonato em que o candidato disse especificamente que só se fariam obras nas freguesias na medida em que chegassem pessoas. Não valia a pena fazer obras na freguesia se não tivessem pessoas. Portanto, isto aqui é demonstrativo. E depois, a linha B, é que a tipologia de imigrantes que muitos partidos querem trazer para Vila Real, nomeadamente esse partido que eu falei, é a lógica do imigrante rico, que tem um visto especial, há uma categoria especial de visto, e que tem que ter logo à partida um rendimento muito acima do rendimento médio de Vila Real, não é? Nós temos rendimentos médios em Vila Real à volta de 1.200, 1.300 euros. Só que depois, se formos fazer as médias, vamos colocar o quê? Um professor universitário que em topo de carreira tem um vencimento elevado, mas também temos de ver aqueles trabalhadores que recebem cerca de 700, 800 euros por mês. Portanto, nós estamos abaixo do rendimento médio nacional e trazer ou ter esta opção de ir buscar os chamados nómadas digitais, que são voláteis, que estão numa região durante um ano, aumentam
os custos da habitação e o arrendamento, e que nós temos um problema em Portugal, que é o problema do arrendamento, e é necessário construir mais habitação social, utilizando-se um conjunto de estratégias, nomeadamente a habitação social camarária, a habitação social com base em orçamento do Estado, ou estratégias locais que se podem fazer, nomeadamente na construção a reconstrução das casas de volutas, por exemplo, entre outras propostas que nós temos no nosso programa. Portanto, concordo com o que disse o candidato Rui Santos e digo que é necessário reforçar, porque nós temos estes problemas concretos e temos que os resolver, senão daqui a 20, 30 anos a Europa em 2060 há uma previsão que nós seremos cerca de 5% da população mundial. Se a Europa já é relevante sobre o plano político, o plano económico, então sobre o plano demográfico é só ver. Engenheiro Rui Santos, e quais são os pontos fortes que Vila Real possui que, na sua opinião, devem ser preservados e incentivados? Eu acho que Vila Real tem a sua situação geográfica que é absolutamente extraordinária e durante muito tempo não pôde tirar partido dessa condição. Vila Real é o centro geodésico do Norte e durante muito tempo não beneficiou em nada disso porque as acessibilidades eram fraquíssimas. Hoje tem a A4, a A24, está perto da A7, fica a pouco mais de uma hora do aeroporto Francisco Sá Carneiro, a pouco mais de uma hora do Porto de Leixões, tem um aeródromo aqui ao lado, que hoje já é muito importante em todo o norte do país, porque é o centro nevrálgico do sistema de proteção civil no norte, mas pode, no futuro, à medida que a situação do aeroporto Francisco Sá Carneiro se for degradando no sentido de atingir o seu limite, pode vir, numa primeira fase, a logística para Vila Real. Nós tratamos e falamos já várias vezes sobre isso e negociamos já essa possibilidade, e há mais de 3 ou 4 anos. Tem a Universidade de Trás-Montes Altouro, portanto é um conselho com saber, com gente preparada, com gente formada. Sendo capital distrito, tem um conjunto de serviços públicos centrais e isso também é relevante, nomeadamente o Centro Hospitalar Trás-Montes Altouro, que é relevantíssimo neste território, ao mesmo tempo que convive com uma indústria, e a nossa indústria é a agricultura, que vive em enormes dificuldades, nomeadamente toda a área que está associada à vinha e ao vinho, que, como se sabe, passa por uma crise brutal. A crise já vem de há muitos anos, mas degradou-se e piorou muito nos últimos 3 anos. É com esta realidade, potenciando os nossos pontos fracos, minimizando as nossas fraquezas, que temos que competir em Portugal, em Espanha, na Europa, no mundo, porque hoje a competição é global. E eu julgo que o território tem-se preparado e o Conselho tem-se preparado exatamente para isso. Nos últimos 12 anos, a Universidade de Trás-Montes Altouro, contra todas as expectativas, aumentou o seu número de alunos em 1.500. Se o curso de Medicina vier a ser uma realidade, e, na minha opinião, não há rigorosamente nada que possa, estou a falar nada em termos racionais, lógicos, substantivos, que possa impedir que o curso de Medicina, até ao final deste ano, não seja aprovado. Ainda hoje, julgo que houve uma visita técnica da Agência de Acreditação e Avaliação ao Centro Hospitalar de Trás-Montes Altouro e à Universidade, e, portanto, é uma notícia que esperamos que a qualquer momento se concretize. Julgo que a Universidade pode continuar a ser uma alavanca decisiva para o território. Julgo que, e já aqui explicitei, que a nossa zona empresarial pode vir a ser, depois de construída a primeira e a segunda fase, uma alavanca decisiva para a fixação aqui de empresas. O RES da Douro Parque, enquanto instrumento de coabitação de startups,
de empresas já numa fase de maturação razoável, e esse ecossistema empresarial pode ser absolutamente decisivo, como acho também que todas as outras componentes que há pouco explicitei serão, obviamente, vitais para a fixação de pessoas que queiram viver num território onde a qualidade de vida os satisfaça. Para isso é preciso emprego, emprego, emprego. Nos últimos 12 anos são dados da Segurança Social, temos mais 7 mil pessoas a descontar para a Segurança Social, portanto são 7 mil empregos líquidos, empregos, se possível, de maior qualidade. Temos empresas, não é por acaso que veio para aqui o Instituto Fraunhofer, que é só o maior instituto europeu de investigação, montou aqui um polo em Vila Real, e portanto isso é uma boa notícia, mas temos que caminhar para que tudo isto se consolide e não pare, sendo certo que vou tendo nota de que há empresários que já vão sentindo muito a falta de mão de obra, e isso é algo que nos vai preocupando e que queremos, obviamente, sublinhar. Dr. Ricardo, os pontos fortes que Vila Real devem ser preservados e incentivados, por gentileza. Eu pegava aqui no assunto da mobilidade. Nós temos uma proposta de integração regional e que passa também pela reabilitação da linha do Corno. Mas também pensamos, e acho que é necessário começar a pensar nisto, e pegando nas palavras do Rui Santos, é preciso começar a pensar em Vila Real como um centro urbano neste contexto de Trás-os-Montes e Alto Douro, de uma NUTS, não é? Mas também começar a pensar em Vila Real como um ponto também de ligação ao litoral, nomeadamente ao Porto, a Braga e todas estas cidades à volta. Como tal, era preciso começar a pensar num plano que estabelecesse vínculos entre os diferentes tipos de transporte. Quanto ao trabalho e quanto ao primeiro e segundo setor, tem características especiais aqui na zona de Vila Real. O primeiro setor e o segundo setor, portanto, nós temos pequenas e médias empresas e muitas vezes empresários em nome individual, portanto, o autoemprego. E isto olhando para o contexto, pode trazer nomeadamente no campo da agricultura, pode trazer muitas vantagens no campo da agroindústria e também agroindústria num segundo aspecto, aproveitando também aquilo que é a agricultura familiar. E a agricultura familiar é importante no abastecimento, por exemplo, de um mercado interno, nomeadamente aqui em Vila Real, ou em mercados que se podem fazer aqui à volta. Nós temos uma proposta também, que é a criação de uma grande feira de agricultura do primeiro setor e que seria vital para, de uma forma estruturada, organizarmos a produção, e nomeadamente organizarmos a produção da familiar. E depois fazer precisamente estes vínculos com a agroindústria e seria uma fonte também de rendimento. Vocês, os dois candidatos, falam muito em emprego, da necessidade de emprego. Engenheiro Rui Santos, como a Assembleia Municipal pode dar o maior impulso para a criação de emprego e bem-estar da população? Permita-me que antes disso reforce, e mostrando aqui a minha concordância com a ideia da ferrovia. A ferrovia é absolutamente vital nos próximos anos para toda esta região. O Plano Ferroviário Nacional prevê uma ligação do Porto a Amarante, Amarante-Vila Real, Vila Real-Mirandela, e depois já há ali uma dúvida se vai a Bragança para Zamora ou se sai de Mirandela para Zamora. Esta linha ferroviária, com velocidade elevada, é absolutamente vital para que este território se mantenha ligado àquilo que são as grandes prioridades estratégicas do século XXI, quer em termos de rapidez de transporte, pessoas e mercadorias,
quer em termos de segurança, quer em termos ambientais. E, portanto, este combate tem que ser ganho pela região. Não é só por Vila Real, é pela região. E, portanto, julgo que todos os atores políticos devem, em consciência, independentemente de quem circunstancialmente está à frente dos destinos do país, devem-se juntar a nível regional e exigir que este plano ferroviário seja concretizado. Muitos dizem que isto é uma utopia. Eu lembro-me também que aqueles que hoje dizem que isto era uma utopia diziam que o túnel de Marão era uma utopia. E o túnel de Marão está aí, a A24 e a A4 estão construídas, bem como a A7. O Plano Rodoviário Nacional, quando foi elaborado, para muitos era uma utopia. Chegou mais tarde do que aquilo que os transmontanos e dorienses mereciam, mas chegou. Agora estamos com o plano ferroviário e temos que exigir, independentemente, volto a frisar, de quem circunstancialmente lidera o país, temos que exigir que este plano ferroviário seja concretizado e já agora, se calhar era a altura de inverter as prioridades e, em vez de começarem pelo litoral, começassem pelo interior, já que o plano rodoviário foi exatamente ao contrário. Primeiro fizeram tudo o que tinha que ser feito no litoral e só depois é que fizeram no interior. A Assembleia Municipal é o principal fórum de debate, o principal fórum de fiscalização, de acompanhamento e de aprovação dos principais instrumentos de gestão do município de Vila Real. Portanto, é um fórum extraordinário para que todas estas questões possam ser pensadas, elaboradas, discutidas e trabalhadas com quem liderar o município de Vila Real. Dr. Ricardo, como então que a Assembleia pode dar o maior impulso para a criação de empregos e bem-estar? Muito bem, o emprego e o trabalho, as questões de trabalho têm sido um tema atual, nomeadamente com esta proposta do pacote laboral, que é subscrito pelo Governo e apoiado pelos partidos de extrema-direita, Chega e Iniciativa Liberal. E isto vai implicar, na generalidade para os trabalhadores, a ser aprovado, vai implicar fragilizar ainda mais a sua posição. Se não podemos também, temos que perceber que nós somos um território fragilizado. Existem problemas na cintura ou na área metropolitana do Porto ou na área metropolitana de Lisboa, e que nós aqui também as sentimos com o mesmo efeito. E, portanto, a questão do emprego tem que ser também uma preocupação da Assembleia Municipal e pela voz, se nós formos eleitos, se merecemos a confiança do eleitorado e formos eleitos para a Assembleia Municipal, nós seremos uma voz ao lado de quem necessita trabalhar e quer trabalhar com direitos. Engenheiro Rui Santos, na sua opinião, quais as medidas que deveriam ser propostas para o reforço da sustentabilidade ambiental em Vila Real, em especial no que diz respeito à gestão de resíduos e também ao consumo de energia? Relativamente à gestão de resíduos, há um problema latente e estamos exatamente na freguesia, em Andrés, onde esse problema é mais premente. O Executivo Municipal anterior, juntamente com o Governo da Troika, na altura liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, resolveram, numa primeira fase, entregar aquilo que era a gestão intermunicipal, porque o aterro aqui em Andrés é um aterro que foi construído no âmbito da Associação de Municípios de Val d'Or Norte, juntava 7 municípios da região e era gerido e era acompanhado por esta Associação de Municípios. Numa primeira fase, resolveram entregar este aterro para a gestão de uma empresa nacional, para a IGF,
e depois o Governo resolveu entregá-lo, privatizá-lo e entregou-o à Mota em Gil. Não é esta a designação, mas toda a gente em casa perceberá que é a Mota em Gil que gera este aterro. À época, aquilo que se dizia era que eram precisos investimentos fortíssimos, nomeadamente a construção de um novo alvéolo, que os municípios não tinham condições financeiras para o fazer e daí terem-no entregue a uma empresa de âmbito nacional. E depois o Estado não podia fazer esses investimentos e resolveram privatizar. O que é estranho é que, passado 4 ou 5 anos, desde que concretizaram estas medidas, o investimento feito no aterro era zero, nem privados nem público fizeram aterros nenhuns, mas o lucro da empresa disparou, porque nós em Vila Real pagávamos 34 euros tonelada para 17 euros tonelada, peço desculpa, para tratamento do lixo que era lá depositado, e neste momento pagamos 77 euros. Portanto, foi um aumento brutal, um aumento muito significativo. O facto é que o aterro continua em funcionamento, entretanto foi construído um novo alvéolo, o alvéolo está cheio e o Estado Central, em vez de cumprir com aquilo que está determinado, está cheio, o aterro devia ser selado, não, resolveram fazer um pedido, e o processo teve em consulta pública, para, através de um processo de reengenharia, aumentarem a capacidade do aterro. O processo de reengenharia é aumentar a capacidade do aterro, ponto final, parágrafo. Alguns colocam a questão e dizem, está bem, mas se não for aqui, onde é que Vila Real colocará os seus lixos? Nós fomos receptores do lixo da Associação de Municípios do Algarve Norte e também de lixo de outras regiões, porque nos últimos anos muito lixo de outros concelhos, nomeadamente do Minho e do Porto, eram aqui depositados. É hora de, agora, estes lixos, os nossos lixos, os lixos que forem produzidos em Vila Real, serem depositados noutros aterros que estão em funcionamento. E, portanto, eu julgo que a Assembleia Municipal de Vila Real, julgo que a Câmara Municipal, tudo deve fazer, o possível e o impossível, para não permitir que esse processo de reengenharia seja efetivado e que, para obstaculizar que seja aqui no aterro colocado mais 1 quilo de lixo do que aquele que foi e que está licenciado. Ponto final, parágrafo. Isto por um lado. Por outro lado, é necessário, obviamente, em baixa, otimizar a recolha seletiva, otimizar processos de sensibilização, ganharmos eficiência na recolha e no tratamento de lixo, mas já percebi que o meu tempo está muito à frente e, portanto, peço desculpa. Imagina. Doutor Ricardo, é possível propor um reforço da sustentabilidade ambiental em Vila Real, principalmente com relação à gestão de resíduos, consumo de energia? Sim. Antes de mais, como eu sou também candidato à Junta de Freguesia de Folhadela, e nós também, ali na Portela, nós também sofremos o problema aqui da Resi Norte. A Resi Norte perdeu as autoestradas, mas ficou aqui com a Mota em Gil perdeu as autoestradas e ficou aqui com a Resi Norte. Isto é o resultado de políticas e os eleitores de Folhadela, já agora, que se reuniram em Assembleia de Freguesia há pouco tempo, penso que foi em agosto, e que nós estivemos lá, não houve ninguém, nomeadamente do PSD, que levantasse esta questão, não é? E quando existe uma vinculação direta de políticas, e depois lembro que foram eleitos Pedro Passos Coelho, Manuela Tender e outro candidato, que agora já não me lembro o nome, foram eleitos pelo PSD aqui em Vila Real. O segundo aspecto é que nós, na CDU, nós somos uma coligação com o Partido Ecologista aos Verdes. E nós temos esta preocupação ecológica, esta sustentabilidade. E nós, quando há bocadinho falei no Plano Aldeia, nós temos uma série de preocupações, nomeadamente esta da utilização e a reutilização do solo rural e na preservação das espécies
quer falando em árvores, ou arbustos, ou as próprias hortícolas, e também temos uma preocupação com esta produção local de produtos, não é? Produção local, para falar melhor. E, portanto, é uma preocupação nossa, a ecologia. E, como tal, estas preocupações ecológicas de sustentabilidade são uma preocupação, estão no nosso programa. Engenheiro Rui Santos, caso o senhor seja eleito presidente da Assembleia Municipal, com relação à democracia participativa, como é que o senhor pretende promover a participação cidadã na Assembleia e, ao mesmo tempo, um ambiente inclusivo? Antes de mais dizer que na Assembleia Municipal todos os nossos concidadãos, desde que devidamente inscritos e o processo devidamente tratado, podem participar, podem intervir, podem dizer o que pensam e podem trazer os seus problemas à Assembleia Municipal. Eu sou alguém que conhece muito bem o Conselho, conheço muito bem as nossas associações desportivas, culturais, recreativas, conheço muito bem as nossas instituições, a Universidade, o Centro Hospitalar, Nervir, a ACIR, e, portanto, é meu objetivo, colocando sempre em primeiro lugar os interesses do Conselho, unir visões diferentes, unir perspectivas diferentes e tentar que essas perspectivas, juntamente com os partidos que democraticamente forem eleitos, possam convergir para propostas que sirvam o nosso território. Acresce ainda que tentaremos, sempre que possível, fazer assembleias municipais descentralizadas. Numa ou noutra circunstância, em vez de virem as pessoas à Assembleia, vai à Assembleia junto das pessoas, e espero que, caso os vilarrealenses me deem a honra de me eleger para Presidente da Assembleia, possa estar, sempre que me convidarem, sempre que for possível, sempre que institucionalmente seja adequada a presença do Presidente da Assembleia, possa estar a representá-los, a dizer o que penso e a escutar o que eles pensam, sendo um ouvidor dos anseios dos nossos concidadãos. Doutor Ricardo, o senhor acredita que é importante promover a participação cidadã na Assembleia e, ao mesmo tempo, esse ambiente inclusivo? Sim. Isto é uma característica da CDU, estarmos próximos dos nossos eleitores, aqueles que nos elegem, para além dos regulamentos que existem, e do funcionamento da Assembleia Municipal, nós também tentaremos fazer tudo para que todas as pessoas, todos os eleitores tenham ou façam chegar a sua voz à Assembleia Municipal. Tem uma pergunta. Com relação, engenheiro Rui Santos, em que situações o senhor considera que um membro da Assembleia Municipal deve apresentar um pedido de pronúncia ou interpelação à Câmara Municipal para maior fiscalização e intervenção? Isso é sempre que o deputado municipal assim o entender. Isso é um direito do deputado municipal, não é nada que o Presidente da Assembleia possa coartar. É um direito e o que o Presidente tem que fazer é garantir que esse direito é respeitado e que o Executivo Municipal responde àquilo que venha a ser essa interpelação. O senhor concorda? Sim, concordo. Venha ele de onde vier, nomeadamente trazido por um eleito, e com relação e depois com comunicação ao próprio eleito. Concordo, sim, completamente. Nós estamos ao fim do nosso encontro. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu costumo falar que é do coração. Eu pergunto para o engenheiro Rui Santos, por que os eleitores devem confiar a presidência da Câmara da Assembleia Municipal para o senhor, no próximo domingo? Eu conheço muito bem Vila Real. Eu amo a minha terra, desenvolvi a minha atividade profissional em Vila Real, foi aqui que nasceram os meus filhos, é aqui que vivo, é aqui que estão o meu pai, a minha irmã. Tive a honra de, durante 12 anos, poder cuidar da minha terra.
foi a maior honra da minha vida. Eu costumo dizer que se alguém me perguntar quem sou, aquilo que eu responderei: sou Rui Santos, um homem de Vila Real, porque Vila Real também me moldou, também me fez crescer, e, portanto, eu julgo ter condições para ajudar o futuro executivo naquilo que me for possível, com o meu conhecimento, a minha mundividência, e também ofereço a garantia aos vilarrealenses de isenção, de lucidez, de pragmatismo, de rigor, de transparência, para que a Assembleia Municipal possa exercer a sua atividade de fiscalização, de acompanhamento, de ajuda ao Executivo Municipal. Julgo ser um cidadão que tem as características suficientes para eu e a equipa, porque não sou só eu, a equipa que me acompanha, garantir esse trabalho em prol de Vila Real. O senhor ainda teria outros 6 minutos? Gostaria de expor mais algum? Não? Ok. Doutor Ricardo Almeida, por que os eleitores deveriam votar no senhor no próximo domingo para ser presidente da Assembleia Municipal de Vila Real? Eu sou orgulhosamente transmontano, nordestino, mas também um cidadão do mundo. Gosto de Portugal, gosto de viajar, tenho contacto com muitos países e com muitas realidades. É a minha formação, as ciências sociais, e como tal eu respeito todas as culturas, respeito todas as pessoas, respeito todas as crenças religiosas, todos os sistemas morais. Enquanto Presidente da Assembleia Municipal, eu irei fazer precisamente aquilo que o regulamento compete, e também esta visão humanista que é própria da CDU, de ouvir e de abraçar toda a gente neste nosso canto de Vila Real, sendo transmontanos com muito orgulho. O senhor ainda tem alguns minutos, gostaria de expor mais alguma ideia? Não, mais nada. Muito obrigado. Então eu agradeço de coração a participação dos dois, desejo boa sorte nas eleições no próximo domingo. Muito obrigado. Obrigado. Todos os candidatos, de maneira igualitária, foram convidados a participar desse confronto de ideias. O debate organizado pela Vila TV teve como grande objetivo auxiliar em alguma forma na construção de uma sociedade mais participativa. Eu agradeço demais a audiência, o acompanhamento rumo às eleições autárquicas a 12 de outubro. Muito obrigada a todos, muita saúde, muita paz.